Meus queridos, nós estamos então no último domingo do mês de maio. O mês de maio nós estivemos falando, todo o mês de maio, foram 5 mensagens, incluindo a mensagem do Dia das Mães, falando a respeito de famílias. E agora então, a última mensagem do mês de maio, naturalmente nós podemos abordar numa ocasião oportuna esse tema, mas agora então encerrando a nossa série de pregações a respeito da família, eu quero convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler todo o texto, são 11 versos. Isaías 61. As boas novas da salvação. Esse texto foi lido por Jesus. Parte dele foi lido por Jesus. O livro inspirado. Leiamos então a Santa Palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, esse texto maravilhoso, Senhor, que um dia o teu servo, lá no passado tão distante, foi inspirado, foi movido por ti mesmo, ó Deus, para estar trazendo tanta alegria e tanta confiança em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa o seu povo, a tua igreja, as famílias que aqui estão, Senhor, sedentas pela tua palavra, sedentas, ó Deus, para serem restauradas por ti mesmo, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida do teu povo, Senhor, e abençoa. Dispensa da tua glória, da tua graça abençoadora, que a porção do teu Espírito, Senhor Deus, fale aos corações grandemente agora, nessa noite, para o louvor da sua glória. Tudo para o louvor do Senhor, em Jesus Cristo que nós oramos, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a semana passada, eu estive falando com vocês aqui, estivemos juntos aqui, e então nós falamos um pouco exaltado, né? Foi um tanto quanto
aquecido os nossos corações, né, naquela noite. E eu conversando hoje com uma irmã nossa, muito amada, então eu falei, nossa, mas semana passada foi feito um comentário e eu falei assim, eu estava com raiva. Mas depois eu fiquei pensando, não era bem isso talvez o que eu estava trabalhando na minha vida. Porque nós que vivemos juntos aqui, que andamos, que ligamos uns para os outros, que fazemos as visitas, que observamos como anda a vida de cada um e nós participamos. Então, nós somos despertados pelo Senhor para um direcionamento. E eu, de fato, realmente, de fato, eu queria mesmo abrir os nossos olhos, assim como Deus estava me abrindo os olhos naquele momento, daquela necessidade de nós estarmos vendo uma realidade que muitas vezes nós deixamos de lado. Uma realidade que ataca nossas famílias, que somos sim, alvos. E então nós fomos despertados naquela noite e aí nós ficamos alertas. Nós ficamos alertas de saber que, de fato, nós vivemos uma luta contra nós mesmos. É verdade, o pecado mora em nós. Uma luta contra a estrutura da sociedade, que é do maligno. O mundo jaz no maligno, então nós também lutamos contra essa estrutura. E lutamos diretamente também contra os ministros do diabo, é uma realidade. A palavra de Deus nos fala isso. Então, aí nós ficamos assim, nossa, nós estamos combatendo, então, nós vivemos num combate. É verdade? Nós estamos sim, estamos no fronte. Nós não podemos baixar as guardas. Por isso a palavra de Deus nos instrui, vigiai sempre, orai, estar sempre em oração. Não tire o foco de Jesus, não tire o foco das suas promessas, porque isso vai motivar o seu coração. Mas, hoje, então, depois de colocarmos nossa vida espiritual, os nossos olhos espirituais em alerta, eu quero, como diz o texto de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero trazer à memória de vocês aquilo que te dá confiança. Eu quero trazer à memória de vocês aquilo que te dá confiança, aquilo que faz você andar, aquilo que faz você não ficar de cabeça baixa, mas sempre olhar para o alto, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a força que nós caminhamos. Eu quero lembrar você daquilo que faz o seu coração ser aquecido, ser confortado nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quero alentar a sua vida, de maneira que você seja fortalecido no Senhor. Família bendita do Senhor. Isso enche meu coração de alegria. Eu lembro de quê? Eu lembro dos meus filhos. Eu lembro da minha família. Eu lembro e fico pensando, eu sou uma família bendita do Senhor. A minha casa é uma família bendita do Senhor. Você é uma família bendita do Senhor. A sua casa é família bendita do Senhor. Porque você foi separado para Ele. Lembra? Tudo é do Senhor. Nem uma unha. Lembra? Tudo é de Deus. A sua casa é de Deus. A sua família foi separada por Deus. Você é família. Eu e você somos famílias benditas do Senhor. Todos nós somos um povo. E é bom saber que um povo lá de Salto, onde eu estava lá, fiquei 30 anos lá, faz parte dessa família. E é tão bom saber isso, que nós não estamos sós. A nossa luta é severa. Ela é severa e às vezes é cruel. Mas nós estamos juntos. E o Senhor conosco. O Senhor é Deus.
Esse texto que nós acabamos de ler aqui, o contexto maior dele, bom, primeiro que ele faz parte de 5 profecias de Isaías. É uma delas. Isaías, o servo do Senhor. Ele trata do reino totalmente estabelecido, o livramento da criação do cativeiro, o livramento, a liberdade que nós temos vivido. É disso que esse texto trata. O contexto disso é o ano do jubileu. Cada 7 anos, para os judeus, era um ano, o 7º ano era o sábado, é o sabático, o ano sabático. Era onde, é até interessante que eu conversando com os irmãos daqui, e eles disseram para mim que aqui é muita região de cana, então se planta muita cana, só que parece que a cana, ela exige muito da terra. Eu estava falando com o Wilson parece que entende um pouco de agricultura, e ele estava falando para mim que ele exige bastante. Até falei, não, mas aqui tem muito verde. Aí ele falou assim, mas a cana também parece que oxigena pouco. Falei, nossa, mas tão perdido então. Mas o fato é que eles plantam a cana, né, e depois de algumas plantações, eles trocam o tipo para a terra descansar. Deus também, na sua sabedoria, lá ele estabeleceu que eles haveriam de plantar. E no 7º ano seria o ano de descanso. A terra deveria descansar. 7 vezes 7, 49. No 50º é o ano do jubileu. E aí então, nesse ano do jubileu, depois de 49 anos, o ano do jubileu assim chamado, todas as dívidas eram perdoadas, eram canceladas. Todas as terras arrendadas ali, elas eram devolvidas aos seus antigos proprietários originais. Os escravos eram libertos. Todos podiam recomeçar. É assim que Deus definiu. Foi a maneira que Deus encontrou para equilibrar a economia e evitar que os ricos explorassem os pobres. Se você contraiu dívida, é só você virar judeu, espera 50 anos. Depois de 50 anos, suas dívidas. Foi assim que Deus trabalhou. Para abençoar, para dar liberdade, para as pessoas se alegrarem, para as pessoas tomarem a terra de volta, falando, nós recebemos a nossa terra, nós podemos reconstruir a nossa vida. O escravo agora é liberto, ele poderia procurar agora o que fazer, ganhando um salário, ou então receber a sua terra, que talvez ele tenha perdido. O recomeço. Pense que alegria, que satisfação. Meus irmãos, esse texto foi colocado, era nesse contexto. E eu tenho a dizer a vocês, meus irmãos, que todas as famílias que estão em Cristo vivem o jubileu. Todas as famílias que estão com Cristo nas suas casas foram resgatadas, foram libertadas, não são mais prisioneiros do pecado. A morte não tem mais poder sobre as famílias que estão em Cristo Jesus. Nós, as famílias benditas do Senhor, vivem o jubileu de Deus eternamente. Veja que glória, que coisa maravilhosa. Você pode se alegrar nisso. Você pode ter prazer nisso. Nós vivemos para a glória do nosso Deus, libertos. Agora, toda a plenitude da satisfação de poder viver a liberdade que Cristo dá, comprada para nós. Não há mais escravos, nós não somos escravos de coisa alguma. Agora nós vivemos para a glória do nosso Deus. Por isso, nós, as nossas dívidas espirituais perdoadas, tudo perdoado. Por isso nós podemos dizer, levantar as nossas mãos aos céus e dizer, Senhor, obrigado, porque nós somos famílias benditas do Senhor. Para a glória do nosso Deus. A minha casa é família bendita do nosso Deus. Vocês, povo do Senhor, são famílias benditas do nosso Deus. E nós aguardamos ainda a sua plenitude. Nós vivemos nas esperanças. Por isso que na semana passada nós dissemos que estamos sim numa luta,
mas essa luta é uma vitória certa. Nós já temos no horizonte, nós já vimos ali o sol raiar, porque ali está a vitória. Em Cristo é garantia de vitória. Quando Ele voltar e nos levar com Ele. Estamos vivendo o ano aceitável do Senhor, como diz o texto. Nós estamos em curso, o ano aceitável do Senhor. É o ano da salvação, é o ano da liberdade, é o ano da alegria, é o ano da gratidão. É tempo de louvar a Deus. Tem uma música, uma canção. Hoje é tempo de louvar a Deus. Não é assim? Hoje é tempo de louvar a Deus. Sempre é tempo de louvar a Deus, porque Ele te libertou e nos constituiu família bendita do Senhor. E constituiu mais, e deu mais ainda. É pouco isso. Ele nos constituiu como sacerdotes numa terra. Em Apocalipse 1, verso 6, diz o seguinte: e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. E ainda em Pedro: vós sois sacerdotes, nação santa, sacerdócio real, povo separado, exclusivo, povo de propriedade. Vocês, eu e vocês, a sua família, os seus filhos, estão nas mãos do Senhor. Não há quem tire. Vocês estão bem presos e seguros na mão do Senhor. Eu e vocês, a nossa casa. Nós cantamos aqui, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Você acredita nisso? Você canta isso. Por isso é importante, o conselho se preocupa com isso. Vamos cantar músicas? Vamos. Vamos ver se essa música é bíblica, porque quando você canta, você declara uma verdade. Aquilo que você acredita que o Senhor está ao redor da sua casa, ao redor da sua família? Pois Ele está. Ele está. Os que estão em Cristo receberam dele toda a liberdade e toda a proteção que é necessária. Nem todos estão em Cristo. E aqueles que não estão, só aguardam a morte definitiva. Estão sem esperança. Mas eu quero dar a vocês algo que dá esperança para vocês. Algo que alimenta a sua vida. A sua família está em Cristo. E Ele te guiará continuamente. Ainda que por vezes, nós venhamos a passar por lugares áridos, por lugares talvez com sombras, mas Ele vai fartar a nossa alma. Ele fartará a nossa alma. É promessa do Senhor para aqueles que são deles, para aqueles que são as famílias benditas do Senhor. Ele fartará a alma mesmo em lugares áridos. E Ele fortalecerá, Ele fortificará os nossos ossos. Nós teremos força. E nós seremos, ainda que seja um lugar árido, seco, nós seremos como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Promessa do Senhor. Isaías 58:11. É isso que nós temos que trazer à nossa memória. É isso que tem que trazer, sabendo que Deus está conosco. Ele nunca deixará o seu povo e as suas famílias ficarem sedentas. Ele mesmo suprirá com abundância. Seremos como um jardim regado. A sua família será como árvore plantada. Muitos textos na Bíblia falam de árvores plantadas. O Salmo 1 fala do homem segundo o coração de Deus, que é um homem segundo, que é como uma árvore plantada aos ribeiros, perto dos ribeiros. Muitos são os textos que falam, que aquecem o nosso coração, que dão certeza, que dão confiança, que nós seremos como árvore plantada, família bendita do Senhor. Nesse texto de Isaías, no verso 3, ele fala que nós seremos plantados como árvores, a fim de que se chamem carvalhos de justiças,
plantados pelo Senhor para a sua glória. Você conhece o carvalho? Você já ouviu? Já viu como é um carvalho? O carvalho pode ter várias configurações. Pode ser muito grande, pode ser muito extenso. Mas o fato é que o carvalho, ele é uma árvore fortíssima. As suas raízes, elas penetram profundamente na terra em busca do alimento e das águas. Dizem que os geólogos, eles estudam essa árvore, porque essa árvore ela tem a capacidade de, depois de passar por muitos e muitos intempéries, ou muitas, vamos dizer, situações difíceis ali, ela se fortalece, ela passa e se fica cada vez mais forte, e ela fica marcada com aquela situação que ela vivenciou. E eles estudam essa árvore para ter uma ideia de quão severo foi a ação do tempo nela. Então eu diria assim, o Senhor nos plantou como carvalhos. Às vezes, as tempestades, elas vêm e se abatem sobre a nossa vida, mas nós somos carvalhos, árvore forte. E às vezes a gente se dobra, chega talvez até lamber o pó. Mas a tempestade passa. Algumas marcas podem ficar, mas nós nos levantamos porque o Senhor nos levanta. Nós somos plantados por Ele. Nós não seremos arrancados do nosso lugar, porque foi o Senhor quem plantou. E isso é maravilhoso. Está muito no mundo corporativo, está muito em moda agora dizer sobre resiliência. Resiliência. Como eu disse, os pastores, eu não me lembro quem foi que falou que o pastor, não sei se foi Agostinho, ou se foi um teólogo, não me lembro, mas ele disse que um pastor deveria estar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra, para saber das coisas que estão acontecendo. A semana passada nós estivemos aqui e Deus nos impulsionou de maneira que nós cantamos, nós oramos, intercedemos por nossa pátria, não foi? As coisas boas nós temos que procurar entender. E agora, a resiliência no mundo daqueles que estudam as ciências exatas é uma capacidade de deformação e depois voltar ao seu estado original. É a resiliência. Você se deforma, é uma propriedade que talvez alguns metais tenham. Com certeza alguns metais têm. Eles se deformam, mas depois ele volta no mesmo lugar. Assim são os carvalhos. Resiliência. Olha só como Deus é sábio. O homem no mundo corporativo está entendendo que isso é importante agora, as pessoas suportarem pressões e depois se voltar. Para poder enxergar. Para poder continuar. Meu irmão, as nossas famílias são como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Você pode haver alguma deformação, pode ficar até com marcas, mas você não será removido do seu lugar, porque é o Senhor quem plantou, para a glória dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O povo de Israel, ele tem a garantia de restauração, uma volta aos lugares que amam. Eles saíam do cativeiro e seguiram para a Palestina. As cidades seriam restauradas, a segurança e a alegria do lar. No verso 4. Vocês se lembram de Esdras, Neemias, que restauraram os muros? Pois é, meus irmãos, Deus faz isso com a gente também. Nós temos que enxergar, nos apropriar de fato, nos apropriarmos das verdades da palavra de Deus e ficarmos trazendo a nossa memória. Não, pode ser que hoje eu esteja numa situação mais difícil, mas eu vou me levantar e eu vou reconstruir aquilo que eu deixei. Sempre é tempo de reconstrução, sempre é tempo de um recomeço, sempre é tempo de nos levantarmos e darmos novas oportunidades para nós mesmos e para os nossos queridos, para a nossa família. Sempre é tempo.
É o Senhor quem diz: restaurarão as coisas que estavam arruinadas. Restaure as coisas que estavam arruinadas. É o Senhor quem te diz: levante-se. A tempestade está passando. Você e eu somos famílias benditas do Senhor. Para a glória do nosso Deus. Restaure a sua casa. Restaure a sua vida. Restaure o seu relacionamento. Cuide de você. Cuide da sua vida com Deus. Todo dia, todo tempo, é tempo de restauração. É tempo de levantar os muros, de proteger a cidade. Neemias fez isso. A cidade estava envergonhada, com as portas do templo queimadas, os muros derrubados. E olha, meu irmão, quando está assim, é muito perigoso, porque as pessoas se acostumam com as coisas arruinadas. Se você deixar na sua casa, por exemplo, ali um negócio quebrado, e você não ligar muito, aquilo lá vai passando, às vezes você até tropeça no negócio lá, você nem dá conta, aquilo continua quebrado e você vai achando que aquilo é normal. Não, meu irmão, não pense que é normal. Restaure a sua casa, restaure a sua vida diante de Deus. Faça o seu compromisso, porque você é família bendita do Senhor. Você foi plantado pelo Senhor para ficar verde e para dar frutos. Neemias restaurou os muros. Talvez naquele tempo onde que Neemias estava lá, as pessoas estavam tão acostumadas, ficaram por tanto tempo. Esse é melhor, esse é novo, hein? Novinho. Neemias, ele olhava aquilo e quem sabe as pessoas que estavam lá por tantos anos, se não me engano, foram 150 anos de vergonha. 150 anos de vergonha. Talvez alguns casais de namorados, talvez ali, naquelas ruínas, naqueles muros derrubados, então vocês vejam lá, aqueles monturos ali, quem sabe alguns casais de namorados até sentavam ali para namorar, de tão acostumado que estava com a destruição e com a vergonha. Não faça isso. Neemias não se conformou. Ele restaurou. Não, nós vamos reparar os muros, vamos reconstruir. A cidade não ficará mais envergonhada. Em poucos meses, foram 150 anos. Em poucos meses ele restaurou. Mas ele trabalhou. Ele entendeu. Falou, não, nós somos povo de Deus. Nós fomos chamados para abençoar nossas famílias. Não para ficar em vergonha, mas para abençoar nossa casa, nossa família, para sermos espelho para o mundo. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Reino de sacerdotes. Para quê? Para que o mundo veja que a sua família e a minha família são famílias benditas do Senhor. Para a glória do nosso Deus. Deus está conosco. Quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que te anima. Aquilo que põe você para frente. Que faz você andar. Que faz você se levantar. E se dobrar ao Senhor. Você tem que se dobrar ao Senhor e não ao mundo. E não à destruição. Se dobre ao Senhor. E Ele te levantará. É Ele quem levanta. O caminho de Deus é perfeito. Você acredita nisso? Você acredita nisso? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Salmo 18, 30. Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Em que o seu coração confia? Em que o meu coração está confiando? O meu coração confia em Deus. Eu confio em Deus. E eu tenho certeza que você também. E nele nós somos socorridos. Só nele nós somos socorridos. Por isso, eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que anima o seu coração.
Eu quero trazer à memória isso para que você tenha um novo cântico nos seus lábios, para que o seu coração cante, para que a sua vida cante e para que você mova os seus lábios e cante ao Senhor. Um cântico novo, um cântico de alegria, um cântico de gratidão ao Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta ou se alegra. E com o meu cântico o louvarei. Faça isso. Faça isso. Cante a vitória do Senhor na sua vida. Família bendita do Senhor. Nós somos dele. Em Cristo nós somos os sacerdotes, primeiro da nossa casa. Primeiro da nossa casa. E depois de todos os lugares. E o povo reconhecerá isso. Em lugar de vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar de afronta, nós exultaremos na nossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A nossa alegria é do Senhor. Nossa alegria é Jesus Cristo que nos salvou. E é para sempre. Como eu disse, jamais Ele nos abandonará. É para sempre. A salvação é eterna. É para sempre. Antes, a nossa confiança estava em nós mesmos. Antes, nós ficávamos preocupados. Com aquilo que nós ganhávamos, nós ficávamos preocupados. E não perder aquilo que nós ganhamos. Antes, nós ficávamos preocupados com os nossos filhos. Antes, nós ficávamos preocupados com o nosso emprego. Agora, não. Porque tudo é do Senhor. O Senhor nos dá. Quando você for trabalhar, lá na Mogiana, uma empresa maravilhosa, uma empresa muito boa, ou lá onde o Chesca trabalha também. Então você entra lá, e seu coração deve estar confiante o seguinte, fala assim, olha, aquele meu chefe lá, ele pensa que eu dependo dele. Mas é muito pouco. Porque antes de mais nada, eu dependo do Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou ficar aqui hoje, amanhã, até quando Deus quiser. O meu patrão, em primeiro lugar, é Deus. Porque a minha vida e a minha casa pertencem ao Senhor. Eu sou família bendita do Senhor. Ele é quem cuida de mim. Ele é quem cuida do meu emprego. Eu vou honrá-lo aqui nesse trabalho. E vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque eu vou fazer para o meu Deus. Porque eu honro a Deus. Porque eu amo o meu Senhor. E eu sou sacerdote. E as pessoas verão que eu faço sempre para a glória de Deus. Tudo que eu faço. E em primeiro lugar, eu dependo de Deus. E assim com qualquer trabalho. Assim em qualquer lugar. Porque nós somos famílias benditas do Senhor. O nosso trabalho, a nossa família, são cuidados por Deus. Tudo é de Deus. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Aliança eterna, meus irmãos. Um novo pacto no sangue de Jesus. Aliança eterna. Nós somos guardados por Deus. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. É assim que nós queremos ser. É assim que nós devemos ser reconhecidos. A promessa plena, concretizada em Cristo, agora e para todo sempre, para nós e para os nossos filhos. É isso que Deus tem, uma aliança eterna, um pacto no sangue de Jesus, para nós e para os nossos filhos. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, por gerações e gerações. O Senhor é o nosso Deus. Nós somos guardados. Quero trazer à memória de vocês aquilo que dá esperança. Nós, eu e você, nós somos famílias benditas do Senhor, guardados por nosso Deus, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que fez um novo pacto conosco, uma aliança eterna, uma aliança de salvação, uma aliança de alegria, uma aliança de gratidão, uma aliança de proteção. Eu e você somos famílias benditas do Senhor.
A mighty fortress is our guide. A